Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Janaína Freitas, e ela perguntou: quem é a criatura que sai do mar? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também, os pedidos de oração estão aparecendo aqui na tela, vamos orar juntos pelos nossos irmãos. Então vamos lá, quem que é essa besta que sai do mar? Vamos primeiramente conhecer a passagem, Apocalipse capítulo 13, do verso 1 ao verso 8. Apocalipse 13, do verso 1 ao verso 8. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo e saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui está quem é essa besta que saiu do mar. E agora vamos compreender e encontrar ela na história. Vamos lá. Primeiro vamos fazer um paralelo com Daniel capítulo 7, que fala exatamente da mesma besta. A gente vai ler agora aqui no capítulo 13 e já abre a sua Bíblia em Daniel 7, que a gente vai ler os versos Apocalipse 13 e comparar com Daniel 7. Vamos lá, Daniel, capítulo 7. Deixa os dedos marcados que a gente vai ficar indo e vindo desses capítulos. Vamos lá, 13, verso 1 e verso 2 primeiro. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vamos lá, Daniel 7, do 4 ao 7. O primeiro, aqui é a visão dos 4 animais que Daniel teve. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés, como o homem. E lhe foi dado mente de homem. Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou sobre um dos lados, na boca entre os dentes havia 3 costelas, e lhes dizia: levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis que outro, semelhante ao leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés e os sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então vejam um paralelo. Aqui em Apocalipse 13, nós vemos uma besta que tinha aparências de leão, de urso e de leopardo. E aqui nós vemos 3 bestas anteriores à última besta terrível, que são um leão, o urso e o leopardo. E aqui nós vemos que essa última besta tem 10 chifres. E aqui nós vemos em Apocalipse 13 que a besta tem 10 chifres também. Então perceba que estamos tratando do mesmo animal. Essa besta de Apocalipse 13 que sai do mar
é justamente o quarto animal terrível e ele traz características dos 3 animais anteriores. Se a gente estudou as profecias de Daniel, nós vemos aqui que o primeiro animal, leão, segundo animal, Medo-Persa, ou seja, leão, Babilônia, urso, Medo-Pérsia, o leopardo, a Grécia. Então nós vemos que esse quarto animal terrível, que é o mesmo de Apocalipse 13, traz características desses outros animais. Vamos lá, Apocalipse 13, verso 5 e verso 6. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca de blasfêmias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Vamos lá, Daniel 7, verso 20 e verso 1. O verso 20 e verso 21. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e outro que subiu diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e boca, que falava insolência, e parecia mais robusto que os seus companheiros, eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra ele. Então nós vemos aqui o chifre pequeno, né, desse animal terrível, fazendo guerra contra os santos, prevalecia, falando blasfêmia no capítulo 13. Então nós vemos aqui exatamente esse mesmo poderio. O que seria essa blasfêmia? Vamos lá. Agora, deixa marcado Apocalipse... Não, peraí. Deixa marcado Apocalipse 13. Nós não vamos voltar mais em Daniel. Vamos lá. João 10, verso 33. João 10, verso 33. João, capítulo 10, verso 33. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejaremos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aqui os judeus falando de Jesus, ele sendo homem, fazia dele uma blasfêmia porque falava que era Deus. Lucas, capítulo 5, verso 20 e 21. Lucas 5, verso 20 e 21. Lucas, capítulo 5, 20 e 21. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados, senão Deus? Ou seja, a blasfêmia se colocar como Deus e a blasfêmia de perdoar pecados. Essas são as blasfêmias ditas pelos judeus ali, que acusavam Jesus disso. Quando a gente vê falando... Vamos lá, continuando. Então aqui nós vemos que as blasfêmias que os judeus consideravam como as grandes blasfêmias que o João está falando em Apocalipse 13 dessa besta, é justamente dizer que é Deus e perdoar pecados, que apenas Deus pode perdoar pecados. Então vamos lá, Apocalipse 13, verso 3. E eu desmarquei aqui Apocalipse 13, espero que os irmãos não tenham desmarcado. Apocalipse 13, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal fora curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E aqui nos deixa mais claro quem que é essa besta quando a gente passa a olhar para a história. Qual que era o poder que tinha influência religiosa, que foi ferido de uma quase morte, mas que ressuscitou. Hoje a gente consegue ressuscitar, né? Foi curado e hoje exerce o mesmo poder com a mesma influência. Se a gente olhar na história, a gente só encontra um poder que se encaixa nessa descrição, que é justamente o poder papal, o poder de Roma. Então, e se a gente for das profecias de Daniel, a gente vê que as pernas de ferro, né? O quarto animal é justamente Roma, e aqui Roma no seu período papal, Roma com influência religiosa, o poder papal exercendo essa influência, sendo caracterizado como essa besta que sobe do mar. Vamos ler agora o grande conflito, capítulo 3. Mais do que isso, tem se dado ao Papa os próprios títulos de divindade, tem sido intitulado Senhor Deus, o Papa, e foi declarado infalível.
exige ele a homenagem de todos os homens, ou seja, aquele que se declara infalível, aquele que se declara como Deus. Uma das blasfêmias de que os judeus acusavam Jesus. A profecia declara que o papado havia de cuidar em mudar os tempos e a lei. E a gente vê, quando a gente pega os 10 mandamentos na Igreja Católica, o único mandamento que fala de tempos, que é a lei, e fala de tempos, o mandamento do sábado, em que lá não existe, e sim é guardar domingos e festas. Então nós vemos novamente essa característica de blasfêmia, essa característica dos animais, esse paralelo de Daniel 7 e Apocalipse 13, se encaixando no poder papal, poder romano papal. Considerações sobre Daniel e Apocalipse capítulo 13. A gente falou ontem sobre o irmão Uriah Schmidt. Ele não faz parte do Espírito de Profecia, mas a Ellen White foi conterrânea dele, viveu com ele e ela orientou a gente a lermos o livro dele para entendermos as profecias de Daniel e Apocalipse. Considerações sobre o Apocalipse, sobre Daniel e Apocalipse capítulo 13. Pelo dragão do capítulo anterior, ou seja, do Apocalipse 12, o dragão que aparece, pelo dragão do capítulo anterior e a primeira besta desse capítulo, capítulo 13, nos é apresentado o poder romano com todas as suas duas fases, pagã e papal. Daí que este símbolo, tendo um como o outro, tem 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui, mais uma vez, reforçando, a besta que sobe do mar é o poder romano papal, a igreja romana que surgiu e que vem aí exercendo seu poder e sua influência para que a lei de Deus seja pisoteada cada vez mais e colocando um homem como sendo a divindade na terra. Quem é a besta que saiu do mar? A igreja romana papal. Espero ter respondido a pergunta da irmã Janaína. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Os pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou a revelação das profecias para que possamos nos preparar e não sermos enganados pelos poderes que estão regendo nesse mundo, Senhor. Pai querido, te pedimos forças e direção sobre as nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.